Guys, agora nós iremos falar a respeito do gráfico de uma função afim. Pronto, aqui eu perdi o apoio na hora de escrever. Gráfico de uma função afim. Eu já comentei com vocês que o gráfico de uma função afim é uma reta. Mas nessa aula nós vamos provar a vocês que de fato o gráfico é uma reta. Nós vamos mostrar que isso é verdade. E para mostrarmos, eu vou colocar aqui os eixos, ok? Pois bem, uma função afim, ela tem esse formato. E é f de x igual a x mais b. Vou colocar aqui para vocês. Aí, vou fazer inicialmente duas observações. Vou fazer a primeira observação. Observação 1. A imagem do zero. Qual é a imagem zero na função afim? A vezes zero, que é zero, mais b. Ou seja, a imagem do zero vai dar zero. Isso aqui vai morrer, vai ficar só o b. Então aqui eu já tenho uma conclusão seguinte. Que se eu fizer x igual a zero, zero para x, o y tem que ser b. Então na hora que eu for marcar o ponto do gráfico aqui, o zero, ele fica bem aqui, zero do eixo x. Então, a gente vai subir ou descer para encontrar o ponto B, que é o outro ponto. Eu vou colocar, para não ficar claro, eu vou colocar aqui a setinha do implica, e vou colocar aqui o ponto de abscissa 0, que é o x igual a 0, e ordenada B, ou seja, y igual a B, é um ponto que pertence ao gráfico de f. A gente representa esse gzão aí para o gráfico. Ou seja, esse é um ponto do gráfico, 0b. 0 para x, b para y. Então, daqui o 0. Se o b for positivo, ele vai para cima. Se o b for negativo, vai ser embaixo. Eu vou supor que o b esteja por aqui, mais ou menos. Bem por aqui, ó. Digamos, isso é só uma hipótese. Se o b for negativo, pode ser para baixo, também não tem problema. Então, esse é o ponto. Ok, esse aí é o ponto. Pois bem, então esse aqui, supondo que o b esteja aqui, esse ponto é um ponto do gráfico da nossa função. E é o ponto que toca no eixo y. Agora vamos verificar qual é o ponto, em que parte o nosso gráfico passa no eixo x. Os pontos do eixo x, não sei se vocês recordam, são as raízes. As raízes são os pontos onde o gráfico toca no eixo x. E para eu encontrar as raízes, eu faço o quê? Eu pego a minha lei, que é ax mais b, e vou igualar a zero. Dessa forma eu encontro as raízes. Ok, beleza. Até porque o ponto do eixo x é o ponto onde o y é zero. Então eu faço aqui a nossa lei igual a zero. Daí o que eu faço aqui? Passo o b para o outro lado. Eu vou ter ax igual a menos b e o a está multiplicando, eu passo dividindo. Dessa forma, guys, eu encontro exatamente a raiz da nossa função. Então, a raiz da nossa função afim é menos b sobre a. Esse ponto vai estar em algum lugar do eixo x. Algum lugar, não importa onde. Eu vou colocar só para efeito de compreensão, eu vou colocar aqui, bem aqui. Bem aqui, deixa eu marcar com a caneta. Digamos, guys, que esse ponto aqui seja o menos b sobre a. Mas, de novo, eu ressalto, ele pode estar em qualquer lugar, até porque pode ser complicado, não sei quem é o b, não sei quem é o a, não sei nem como é que eu vou fazer essa divisão. Ele pode estar aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, em qualquer lugar. Eu vou colocar ele bem aqui, mas é só para efeito visual, para a gente ter alguma coisa para enxergarmos aqui no gráfico, ok? Então, se o menos b sobre a estiver aqui, não importa o que seja isso, se ele estiver bem aqui em cima será a única raiz da nossa função, porque quando a gente igualou a zero foi o único valor que nós encontramos. Portanto, o gráfico vai passar aqui. Ok, guys, eu não sei como é esse gráfico, eu não sei. Mas eu sei que ele passa aqui e aqui. A minha hipótese,
a minha hipótese é que esse gráfico seja uma linha reta. Uma linha reta. E se ele for uma linha reta, ele tem que ser assim. É uma linha que tem que passar por esse ponto e por esse ponto. Então, tem que ser a linha assim. Eu vou... Não sei se vocês estão vendo direito. Eu vou fazer mais forte. Tentar fazer mais forte. Para vocês enxergarem bem. Não é para fazer assim. Se vocês forem fazer no caderno de vocês, não façam forte assim, nem riscado. Tem que ser uma linha fina mesmo. Mas é só para visualizar melhor por causa da câmera. Ok. Então, eu não estou afirmando que o gráfico é uma reta. Não ainda. Porque eu vou mostrar a vocês que isso acontece. Eu estou supondo. Se for, vamos só supor que seja uma reta. Por enquanto. Se for, ela seria desse jeito. Mas nós não sabemos ainda, guys. Nós não sabemos que é uma reta. E eu vou mostrar isso para vocês. Ok, beleza, nice. Dito isso, vejamos como será o gráfico da nossa função. Para eu saber o gráfico da nossa função, eu vou pegar aqui no eixo X, um X qualquer. Vou pegar um, sei lá, aqui. Um X. Se eu pegar um X aqui, eu vou fazer a linha dele. Em algum lugar desta linha, o meu gráfico vai passar. Você pode dizer, professor, é bem aqui que o gráfico passa, aí que está tocando. Não, esse aqui eu não sei se é o gráfico ainda. Então, eu não sei onde o gráfico faz. Eu só tinha desenhado para vocês verem. Eu acho que se desse para apagar aqui, era até bom, mas não dá para apagar. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Eu não sei como o gráfico é. Eu não sei. De repente, ele faz uma curva, ele desce aqui, depois ele sobe e tocaria aqui. Não sei, mas eu estou querendo descobrir. Mas eu posso dizer uma coisa a vocês. Se o ponto do gráfico for aqui, bem aqui, aí ele está caindo em cima da reta. Se for fora daqui, é fora da reta, como vocês estão vendo a obviedade. Ok, guys? O fato é, vamos de novo, deixa eu dizer para vocês. Se ele cair aqui, ele está na reta. Se ele cair fora daqui, ele não está na reta. Esse ponto X é um qualquer. Eu estou pegando qualquer. Ele podia ser aqui, podia ser aqui. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Se para esse X que eu peguei aleatório, se ele cair na reta, como ele é um aleatório, significa que os outros caem na reta também. Como assim, professor? Eu poderia ter pego o X bem aqui. Então, eu usaria o mesmo argumento daqui. Se cair na reta é porque ele está na reta. Se não cair é porque ele não está. E até é uma obviedade. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte. O camarada, aqui nessa linha vai ter um ponto do gráfico, que vai ser o Y. E esse Y, ele tem que ser, pela lei da função, o nosso Y tem que ser o quê? Tem que ser AX mais B. Então, guys, esse ponto que está em cima da reta, se ele não sei se ele é, eu sei que é um Y. Se ele for o AX mais B, significa, que é o da lei, significa, se ele for AX mais B, que para esse X o ponto do gráfico está em cima da reta. Portanto, o nosso gráfico tem que ser uma reta. Não sei se vocês entenderam, mas a ideia é, um gráfico é formado de pontos com determinadas abscissas. Se esses pontos estão caindo em cima da reta, é porque o gráfico é a reta. Se eles estiverem caindo fora da reta, é porque ele não é a reta. Ok? Peguei um aleatório e eu vou em busca de mostrar a vocês que mesmo para esse ponto aleatório, o gráfico dele está, o ponto dele do gráfico cai aqui em cima da reta, bem aqui onde eu estou mandando para vocês. Aí, como é que eu vou provar isso? Eu vou provar para vocês da seguinte maneira. Eu vou pegar este ponto em cima da reta, eu não sei se ele cai no gráfico, eu não sei. Mas eu vou mostrar para vocês que esse ponto em cima da reta, para essa abscissa X, na verdade ele é AX mais B, a ordenada. Se para esse ponto em cima da reta, se a ordenada for AX mais B, se for, eu não sei, vou até arriscar, eu não sei. Eu sei que é um Y. Se a ordenada for AX mais B, significa que esse ponto em cima da reta, ele vai fazer parte do gráfico. Não sei se vocês recordam, mas no gráfico, para cada x, o y tem que ser igual ao da lei da função.
Então vamos lá fazer a conta. Vamos em busca de achar esse y aqui, esse y, para esse ponto em cima da reta. Como é que eu vou fazer? Para essa ideia, eu vou puxar uma linha bem aqui, e aí a gente enxerga o que? Um triângulo bem aqui. Estou mostrando para vocês. Na verdade é um triângulo retângulo. Para quem não sabe, triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. Pode ver que está bem reto. Não está tão retinho aqui para nós não, mas a ideia é que esteja reto. Ok. Aí como é que a gente vai fazer isso? Guys, para a gente analisar, eu vou olhar para um outro triângulo bem aqui, ó. O outro triângulo. Deixa eu pegar ali a caneta preta para destacar para você. Ok, voltei. Dessa vez eu lembrei de dar o play. Eu não encontrei a caneta vermelha. Então, esse triângulo de baixo, a gente vai dar um nome para ele, já que não usamos a caneta preta. Vamos chamá-lo de triângulo de baixo. Ok? Então aqui temos dois triângulos. O triângulo de baixo e o triângulo de cima. Os dois triângulos são retos. Ok, guys? São retos. E não só isso. Na verdade, deixa eu mostrar para vocês. Tem uma propriedade. Vou abrir um rascunho aqui ao lado. Que é rascunho. Tem uma propriedade que é a seguinte. Não sei se vocês estudaram. Normalmente se estuda na 7ª série. Quando você tem duas linhas paralelas e passa uma transversal, essa transversal corta os ângulos respectivos exatamente iguais. Então esse ângulo é o ângulo respectivo a esse, e eles são iguais. Esse ângulo vai ser igual a esse. Ok, guys? Essa linha aqui, que é o eixo X, e a linha que compreende isso aqui, você pode completar na mente, são paralelas. Essa e essa são paralelas. Essa aqui é a transversal, portanto, esse ângulo é igual a esse ângulo. E, já que esses ângulos são iguais, nós temos dois triângulos retângulos com outros ângulos iguais. Guys, o fato deles serem retângulos significa que esse ângulo aqui são iguais, que são os ângulos retos. Quando você tem dois triângulos com dois ângulos iguais, o terceiro também será igual, e esses triângulos são chamados de triângulos congruentes. São chamados de triângulos semelhantes. E em triângulos semelhantes, aí vamos ter que lembrar de uma nova propriedade geométrica, que em triângulos semelhantes, a razão entre os respectivos lados serão iguais. Razão é quando você pega um lado e divide por outro, isso é a razão. Então, se eu pegar qualquer lado daqui e dividir por qualquer lado daqui, essas razões vão ser iguais. Ok, vou mostrar para vocês como é que funciona na prática. Então, a ideia é a seguinte. Esse lado, eu vou destacar esse lado, e vou destacar esse lado aqui. E vou destacar esse lado e esse lado também. Esse lado é o lado correspondente a esse lado nesse outro triângulo. Eles têm lados respectivos por sua congruência. Então, esse é o respectivo desse e esse aqui é o respectivo desse. Esse e esse, vamos analisar ele, vamos pegar a razão entre eles. Esse lado aqui, ele mede esse aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Ele mede a mesma coisa que daqui até aqui, porque ó, daqui vem paralelo e daqui vem paralelo. Quanto é que mede isso aqui? Isso aqui. Pois bem, ok. Guys, esse pedaço aqui, perceba que ele é esse pedação, eu vou colocar, vejam esse pedação. Esse pedação aqui começa aqui no 0 e termina no y. Então, eu vou até representar ele para vocês bem aqui em vermelho. O pedação é isso, que mede daqui até aqui. Quanto mede esse pedação? Como aqui está marcado como y, significa que a distância daqui até aqui, que é a altura, é y. Então, esse pedação todinho mede y. Agora, esse pedacinho aqui, ele mede b. Vou até colocar aqui, ele mede b. Por quê? Aqui o desenho ficou em cima, mas esse ponto aqui, não sei se é da recordação de vocês, mas esse ponto aqui, ele é em cima do ponto B, que foi até que a gente fez x igual a 0. Ok. Então, nós temos um pedacinho B. Acontece, guys, que o meu interesse é nesse pedaço. E esse pedaço é o quê? É
todo o grandão menos o pequeno. Ou seja, o grandão que é y menos o pequeno que é b. Daí, eu vou pegar a razão entre esse lado, eu vou colocar bem aqui, que é y menos b, e razão entre esse lado e esse lado aqui que é b. Pronto. Peguei uma razão entre um lado desse e o lado respectivo desse. Agora eu vou pegar outra razão aqui. Vou até escrever aqui, ó. Pela semelhança entre triângulos. O que eu estou falando para vocês, na verdade, é um argumento geométrico entre triângulos. Normalmente as provas efetivas não são usando a geometria, mas estamos usando um argumento geométrico para justificar. E os argumentos que nós estamos utilizando são para alguns casos específicos, mas funcionam também para de outros casos. Então, pela semelhança entre triângulos, se eu pegar a razão entre esses lados, vai ser igual a razão entre quaisquer outros lados. E eu vou pegar a razão desse lado com esse lado aqui. Esse lado mede esse mesmo tamanho, que mede o quê? X. Então, vou colocar aqui x. E vou pegar a razão... Opa, deixa eu fazer visão para vocês aqui. X. E aí, vou pegar a razão entre x e o outro lado lá correspondente para colocar aqui embaixo. Esse lado, ele mede o quê? O que está aqui, que é menos b sobre a. Menos b sobre a. Guys, o objetivo aqui, lembre-se que é encontrarmos o y. Nós queremos descobrir quem é esse y. Se esse y for ax mais b, significa que esse ponto na reta faz parte do gráfico. Beleza? Daqui eu tenho o seguinte. Eu tenho uma igualdade, eu posso usar meio pelos extremos. Usando meio pelos extremos, eu vou ter esse multiplicando assim, eu vou ter esse menos b multiplicando o y menos b, igual. E multiplicando assim vai dar xb. Tá? Eu acho que eu errei algo. Guys, perdão. Aqui é menos b sobre a e eu coloquei só b, só menos b. Faltou sobre a aqui. Então, vamos primeiro fazer algo para ajeitar antes. Vamos fazer algo. Ok. Vamos continuar a nossa conta. Eu vou dobrar a folha aqui para continuarmos nossa conta. Então, antes de fazer meio pelos extremos, eu vou ajeitar essa expressão de cima. Normalmente, quando tem uma fração sobre fração, o pessoal usa a propriedade. Repete de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Eu uso algo mais direto, que na verdade é a mesma coisa. Eu faço o seguinte. O A está embaixo do que já estava embaixo. Embaixo do de baixo, o A vai para cima. Então ele vai para cima, se une ao X, bem bonitinho, e está aqui o B. O menos eu posso jogar para frente, eu posso deixar aqui, eu posso deixar onde eu quiser, e onde eu acho mais conveniente. Eu acho mais conveniente deixar bem aqui em cima. Ok, agora vou usar meio pelos extremos e ser feliz. Aqui vai ficar o B. Vai multiplicar essas duas parcelas, vai multiplicar o y, menos, e ao multiplicar esse b por esse b, vai ficar b quadrado, igual. Nessa conta aqui, o menos ax vai multiplicar o b. Então, vamos continuar a nossa conta. O objetivo é isolar o y, não sei se vocês recordam, está aqui o y, a gente vai em busca de isolar ele. Para fazer isso, essa parcela aqui que não tem y, a gente vai passar para o outro lado. Vai ficar menos axb mais b quadrado. Então, passou para o outro lado. Ok? Mais. Beleza. Passou para o outro lado, é negativo, ficou positivo. E, guys, deixa eu só olhar uma questão do sinal antes. Eu acho que a gente errou. Acho que eu devo ter errado um sinal. Deixa eu só olhar aqui, se eu confundi. Porque eu acho que não tem certo menos. Mas vamos manter a calma. É só conferir aqui a conta. Conferir. Sim. Tá. Esqueci de mencionar uma coisa para vocês. Guys, a razão é entre o... Aqui, quando a gente pega a razão entre os triângulos,
é entre as medidas, tá? E aqui eu errei um negocinho aqui, bem aqui. Qual é a medida desse lado? Eu coloquei menos B sobre A. Mas, guys, esse menos B sobre A é um ponto do lado negativo. Veja que ele está do lado negativo. Se ele está do lado negativo, é porque esse menos B sobre A ele é negativo. Negativo. Só que a relação entre triângulos é a respeito de medidas. Medida nunca é negativo. Então, a gente vai pegar a medida daqui. A medida daqui para cá sempre é o módulo do ponto. Então, a medida aqui, na verdade, é B sobre A, não tem esse menos. Corrigindo esse menos por causa de medida. Nós estamos trabalhando com medida. Então, não tem esse menos aqui, fica mais, não tem aqui, não tem aqui. Pronto, podemos continuar. Esse B está multiplicando, ele passa dividindo. No lugar de dividir tudinho, é mais prático dividir cada parcela nesse caso. Então, eu divido a primeira parcela mais e divido a segunda parcela. E ao dividir aqui na primeira parcela, ele se cancela, sobra AX e B quadrado dividido por B dá B, e aconteceu o que nós tanto desejávamos. Aconteceu o que nós queríamos tanto, que é o que? Esse Y, guys, ele realmente é AX mais B. Isso prova o quê? Que esse ponto pertence ao gráfico. E isso mostra que todo ponto do gráfico ele está em cima da reta. Todo ponto do gráfico está em cima da reta. Por que todo ponto está do gráfico está em cima da reta? De novo, porque ao pegar uma abscissa aleatória, nós vimos que o ponto na reta era exatamente o ponto do gráfico. Então, todo ponto do gráfico está em cima da reta. E existe outra conta que mostra que todo ponto da reta está no gráfico. E então, você conclui que, na verdade, o gráfico da nossa função é uma reta. Na verdade, essa própria conta ela mostra as duas coisas. Porque o ponto que a gente pegou foi da reta e a gente mostrou que ele estava no gráfico. Portanto, guys, de fato, é que essa conta mostra que o gráfico da nossa função afim é uma reta. Essa conta é mais para vocês conhecerem. Acredito eu que por vocês estarem ainda nos períodos iniciais, ainda não estão com um amadurecimento suficiente para terem que lidar com determinadas provas desse tipo. Então é mais para vocês de fato conhecerem que tem toda uma demonstração de que o gráfico da nossa função afim é uma reta. Então, a função afim é uma reta. E existe um postulado. O postulado é uma afirmação que não precisa de prova. Na verdade, é um axioma que diz que, que uma reta é determinada por dois pontos. Se você tiver dois pontos, você determina uma única reta. É só você fazer o teste. Marque 2 pontos aí. Eu pergunto de vocês. Com 2 pontos, você consegue fazer uma reta? A resposta é sim, eu consigo, está aqui a reta. Outra pergunta. Com 2 pontos, você consegue fazer uma outra reta além dessa que você desenhou? Você não vai conseguir. Você pode dizer, professor, passa uma do ladinho. Do ladinho, mas o ponto é o mesmo, não é do ladinho, é em cima. É o seu ponto que está grosso demais. Então, guys, dado 2 pontos, você determina uma reta e somente uma. Qualquer outra reta, você não consegue desenhar outra reta além dessa. Então, isso significa que 2 pontos é suficiente para você conseguir esboçar uma reta. Então, quando você quiser desenhar o gráfico de uma função afim, você precisa marcar apenas 2 pontos. É só 2 pontos. Marcou 2 pontos, liga, pronto, você já tem o gráfico de sua função afim. Não precisa de mais de 2 pontos. 3, 4, 5 é desnecessário. São 2 pontos. Assim, se tiver lá, esboça o gráfico de tal função e ela for afim, marque 2 pontos, ligue pela reta e pronto, que é o que nós vamos fazer exemplo, mas na próxima aula, porque já estendeu essa, já está com 24 minutos. Mas vamos fazer, porque é curto, né? Vamos fazer aqui. Exemplo, que é o seguinte. Esboce o gráfico de, vou colocar aqui, f de x igual a menos 3x mais 1. Pronto, tá aqui. Quero esboçar o gráfico, solução. Veja, eu já sei que o é uma função afim,
Então eu já sei que é uma reta, portanto eu preciso só de 2 pontos. É só 2 pontos. Aí o que eu faço para marcar o gráfico? Eu vou fazer minha tabelinha, aqui eu coloco o x, aqui eu coloco o f de x e jogo quaisquer 2 valores, qualquer um, para x. Eu posso colocar, por exemplo, x igual a 0, beleza? Uma sugestão é jogar x igual a 0 porque é o mais fácil. E aqui, qualquer outro número que você quiser. Eu vou colocar, sei lá, 1, por exemplo. 1 deve ser bom. Se o x for 0, jogando aqui na conta vai dar, aqui vai morrer, essa parcela vai ficar 1. Se o x for 1, jogando aqui o x igual a 1, o x é 1, então vai ficar menos 3 mais 1, que é menos 2. Então é bem simples, veja bem. Marquei a tabelinha, vou marcar aqui meu eixo, marque os pontos. No eixo x só me interessa o 1, porque o 0 já fica aqui, vou marcar 1. No eixo y, o 1 também, então vou marcar 1, fica mais ou menos aqui. Essa distância, guys, tem que respeitar ser a mesma dessa. Aqui está um pouquinho menor, então vamos subir um pouquinho mais. Eu acho que aqui já está bom. Se usar uma régua, fica até melhor. Ok. Eu posso usar uma folha de papel, até mais prático. Olha só como é que eu faço com a folha de papel. Daqui até aqui, mede 1. Pronto. Daqui para cá, a minha medida é 1. Se vocês conseguem ver. Eu marquei aqui, ó, folha de papel. Eu sempre fiz isso. Daqui para cá. Então, já que a altura tem que ser a mesma aqui, o Otávio era longe, olha. O 1, na verdade, é bem aqui, ó. Aqui que é 1. Ok? Que é 1, guys. O outro ponto a marcar é o menos 2. Então, vamos marcar o menos 2. Essa aqui é a minha escala, que eu usei esse papel. Não sei se vocês estão acompanhando. Aqui vai ser o menos 1. Mais embaixo, aqui vai ser o menos 2. Está marcado no eixo Y, o 1 e o menos 2. Agora, o próximo passo, depois de você marcar os valores do eixo X e o Y, é marcar o gráfico. O ponto do gráfico. Então, 0 para X, 1 para Y. 0 para X, está aqui o 0. Na verdade, quando for 0 para X, você marca o ponto direto em cima do eixo Y e é tranquilo. Então, em cima do eixo Y, eu vou marcar 1. Está aqui o 1. Esse é o ponto, vou marcar em cima dele o ponto. Não sei se vocês conseguem. Deixa eu dar um zoom para vocês acompanharem. Agora fica mais fácil de ver. Marquei o ponto do meu gráfico. O próximo é 1 para X menos 2 para Y. Está aqui o 1 para X. Aí eu vou descer e cruzar com o menos 2 bem aqui. Pronto, 2 pontos marcados. É só ligar a linha reta. E aí eu vou usar uma caneta. Não, essa aqui não deu. Essa aqui acho que vai dar. A gente usa alguma coisa reta para você fazer a sua reta. Acho que vocês não vão me ver marcando, mas vocês vão já acompanhar. Tá aí, guys. Basta ligar por uma reta os 2 pontos. Bem aqui sai um pouquinho torto porque acabou a parte reta lá da nossa caneta. Está aqui o gráfico da nossa função. Uma observação para vocês pensarem. Observe que nossa reta é decrescente. Observe que o coeficiente angular é negativo. Eu quero que vocês pensem será que tem alguma coisa a ver, alguma relação? Isso fica para a próxima parte da